Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, o pastor Marcos José, e hoje nós vamos aprender quais são os 10 primeiros mandamentos da Bíblia Sagrada. E vamos ver que Deus entregou eles a uma pessoa e como foram entregues esses 10 mandamentos. Vamos lá? Está escrito em Êxodo, capítulo 24, vamos ver aqui, versículo 12. Êxodo 24, 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Vamos ver agora também em Êxodo, no capítulo 31. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E deu a Moisés, está aqui a pessoa que Deus deu os 10 primeiros mandamentos, deu a lei para que ele escrevesse. Só que nós vamos ver aqui que os 10 primeiros não foram escritos por Moisés. E deu a Moisés quando acabou de falar com ele no monte Sinai as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, os 10 primeiros mandamentos. Por que 10 primeiros? Porque tem mais. São 613 mandamentos no total. Só que os outros foram escritos por Moisés, conforme Deus falava para ele. Mas os 10 primeiros mandamentos foram escritos por Deus. E aqui diz pelo dedo de Deus. E onde Deus escreveu? Em tábuas de pedra. E onde foi? No monte Sinai. E a quem ele entregou? A Moisés. Então Deus ensinou Moisés, falou com ele, depois entregou para ele. Quantas tábuas? 2 tábuas. Agora, quais são esses mandamentos? Vamos voltar para Êxodo, capítulo de número 20. Você conhece os 10 mandamentos? Vamos ver na Bíblia Sagrada agora. São eles. Deus começa falando com Moisés, então falou Deus todas estas palavras. E aí Deus diz para eles que tirou eles da terra do Egito, da servidão, porque lá eles eram escravos, e aí começou o mandamento. Número 1, não terás outros deuses diante de mim. Número 2, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Esse é o segundo mandamento. Aí aqui tem a explicação, por quê. Aí temos o terceiro mandamento, no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Então, o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o quarto mandamento. Tem uma religião, que o quarto mandamento, na Igreja Católica, por exemplo, o quarto mandamento não é guardar sábado, é guardar domingos e festas. Isso daí já é adulterar a palavra de Deus. Isso não pode. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse é o quarto mandamento que Deus deu início para Israel. Então aqui tem a explicação do sábado. Vamos lá? Quinto mandamento. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o quinto mandamento. Sexto, versículo 13. Não matarás. Sétimo, 14, versículo 14. Não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, não cobiçarás.
Aí aqui tem a explicação: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então aqui estão os 10 mandamentos. Mas quantas tábuas eram? 2. Então temos mandamentos na vertical e mandamentos na horizontal. Como assim? Na vertical é o ser humano cumprindo mandamentos com relação a Deus. Na horizontal, o ser humano cumprindo mandamentos com relação ao seu próximo. Os 4 primeiros: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e guardar o sábado, são cumprimentos do ser humano com relação a Deus. Todo pecado que se comete, lembrando que pecado é inicialmente uma desobediência a ordens. Então, se há uma desobediência às ordens, é pecado. Deus disse as ordens para fazer, se não faz, está pecando. Deus disse para não fazer, se fizer, também está pecando, ou seja, a desobediência aos mandamentos, às leis instituídas por Deus, criadas por Deus. E temos ela na sua palavra. São somente esses 10? Não. Temos de Gênesis até Apocalipse, mandamentos para as nossas vidas. Agora, esses 4 são mandamentos na vertical, que o ser humano comete, ou cometendo pecado, ou o ser humano obedece. Os outros mandamentos na horizontal, eles são para que um ser humano se mantivesse sem pecar contra o seu próximo. Vamos ver? É do 5º até o 10º. Honra teu pai e tua mãe, que já está falando do ser humano com relação a outro ser humano. Não matarás. Não matarás quem? O próximo, o ser humano. Não adulterarás. Não adulterar contra quem? Contra o ser humano. O marido não trair a esposa não trair o marido. Não furtarás. Não furtarás quem? O ser humano. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quem é o próximo? O ser humano. Não cobiçarás. Não cobiçar quem? A Deus, a Satanás, aos anjos. Não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o seu servo, sua serva. Quer dizer, tudo aqui com relação ao ser humano, ao seu semelhante. Então, os 4 primeiros mandamentos estão na vertical. E os outros mandamentos do 5º até o 10º estão na horizontal. Então, todas as vezes que pecamos, sempre será primeiramente contra Deus, porque estamos desobedecendo ordens. Mas se fizermos algo contra o próximo, contra o ser humano, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, assim como você e eu, se fizermos algo que tenha deflagrado ou prejudicado o ser humano, o que devemos fazer é pedir perdão a Deus, porque primeiramente pecamos contra Deus por desobedecer o mandamento, que é tratar bem o próximo, não fazer mal ao próximo. E depois temos que pedir perdão àquela pessoa a quem fizemos mal, porque seria muito fácil pecar contra Deus, pedir perdão, aí peca contra o próximo e pede só perdão a Deus. Não pode, tem que pedir perdão ao próximo. Então estão aqui estes 10 mandamentos. Eu disse que não pode adulterar a palavra de Deus, né? Porque tem a religião que mexe no 4º mandamento. Não estou dizendo que a igreja deva guardar o 4º mandamento, porque o 4º mandamento é uma aliança entre Deus e Israel, tá bom? Mas quero mostrar aqui que não podemos adulterar o mandamento, ou seja, está escrito, está escrito. O que está cumprido, o que é para um povo é para um povo, mas não pode se adulterar, não pode se modificar a palavra. Vamos ver isso. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro.
que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Você pode dizer assim, mas na Bíblia de outras pessoas tem mais livros do que nessa, de vocês evangélicos. Porque a de vocês evangélicos tem 66 livros. E as outras, a Bíblia dos católicos, ela tem mais livros. Aqueles livros que tem a mais foram livros escritos por pessoas sem a inspiração de Deus, certo? E os que foram considerados como inspirados por Deus foram estes 66 livros que está aqui na Bíblia Sagrada. A quem nós devemos adorar? Somente a Deus. Está aqui em Apocalipse também. E disse-me, olha, não faças tal. Não faças tal o quê? João queria se prostrar diante do anjo. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas palavras, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Olha só o que o anjo disse. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Então, os anjos são conservos, ou seja, aqueles que servem juntamente. Juntamente a quem? A Deus. Então, ele é conservo dos profetas, de João, o que escreveu o Apocalipse, João o evangelista, o apóstolo, e dos que guardam as palavras deste livro. Então, os anjos foram criados para ajudarem no serviço a Deus. E eles ajudam os profetas, ajudou João enquanto esteve vivo e ajuda todos aqueles que guardam estas palavras, ou seja, que aprendem a palavra para praticar. E a palavra que o anjo termina neste texto é: adora a Deus. Anjo de Deus não aceita adoração. A adoração tem que ser somente a Deus. Então estão aqui os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Deus abençoe. Forte abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo.